A Mulher de Preto, conto de Machado de Assis. Estamos na terceira parte. Este é o 8º vídeo, não da terceira parte, do conto inteiro. Bom, estávamos na descrição do Menezes, né? E por causa de um pontozinho, o narrador compara Menezes, as Suíças do Menezes com a do Lord Palmerston. A gente fez a grande digressão do vídeo anterior. As Suíças, também grisalhas, eram como as de Lord Palmerston, segundo dizem as gravuras. Não tinha rugas de velhice. Tinha uma ruga na testa, entre as sobrancelhas, indício de concentração de espírito, e não vestígio do tempo. A testa era alta, o queixo e as maçãs do rosto um pouco salientes. Adivinhava-se que devia ter sido formoso no tempo da primeira mocidade, e antevia-se já uma velhice imponente e augusta. Coloquei ali no nosso Quizlet Augusto, né? Venerável, majestoso. Sorria de quando em quando, e o sorriso, embora aquele rosto não fosse de um ancião, produzia uma impressão singular. Parecia um raio de lua no meio de uma velha ruína. É que o sorriso era amável, mas não era alegre. Então, o narrador tenta explicar por que ele usou essa imagem, né? É amável um raio de lua no meio de uma grande ruína, mas não é alegre, né? Tem essa tristeza profunda. Todo aquele conjunto impressionava e atraía. Estevão sentia-se cada vez mais arrastado para aquele homem que o procurava e lhe estendia a mão. A conversa continuou no tom afetuoso com que começara. A primeira entrevista da amizade é o oposto da primeira entrevista do amor. Nesta, a nudez é a grande eloquência. Naquela, inspira-se e ganha-se a confiança pela exposição franca dos sentimentos e das ideias. A primeira entrevista do amor a nudez é a grande eloquência. A primeira entrevista da amizade, a exposição franca dos sentimentos e das ideias. Não se falou de política. Estevão aludiu de passagem às funções de Menezes, mas foi um verdadeiro incidente a que o deputado não prestou atenção. No fim de uma hora, Estevão levantou-se para sair. Tinha de ir ver um doente. O motivo é sagrado, senão retinha-o. Mas eu voltarei outras vezes. Sem dúvida alguma, e eu irei vê-lo algumas vezes. Se no fim de 15 dias não se aborrecer, olhe, venha de tarde, janta algumas vezes comigo, depois da Câmara estou completamente livre. Estevão saiu, prometendo tudo. Voltou lá com efeito, e jantou 2 vezes com o deputado, que também visitou Estevão em casa. Foram ao teatro juntos, relacionaram-se intimamente com as famílias conhecidas. No fim de um mês, eram 2 amigos velhos. Tinham observado reciprocamente o caráter e os sentimentos. Menezes gostava de ver a seriedade do médico e o seu bom senso. Estimava-o com as suas intolerâncias, aplaudindo-lhe a generosa ambição que o dominava. Pela sua parte, o médico via em Menezes um homem que sabia ligar a austeridade dos anos à amabilidade de cavalheiro modesto nas suas maneiras, instruído, sentimental. Da misantropia anunciada não encontrou vestígios. É verdade que em algumas ocasiões Menezes parecia mais disposto a ouvir do que falar, e então o olhar tornava-se-lhe sombrio e parado, como se em vez de ver os objetos exteriores, estivesse contemplando a sua própria consciência. Mas eram rápidos esses momentos, e Menezes voltava logo aos seus modos habituais. Não é um misantropo, pensava então Estevão, mas este homem tem um drama dentro de si. A observação de Estevão adquiriu certo caráter de verossimilhança quando uma noite em que se achavam no teatro lírico, Estevão chamou a atenção de Menezes para uma mulher vestida de preto que se achava em um camarote da primeira ordem. Não conheço aquela mulher, disse Estevão. Sabe quem é?
Menezes olhou para o camarote indicado, contemplou a mulher por alguns instantes e respondeu: Não conheço. A conversa ficou aí, mas o médico reparou que a mulher 2 vezes olhou para Menezes e este 2 vezes para ela, encontrando-se os olhos de ambos. No fim do espetáculo, os 2 amigos dirigiram-se pelo corredor do lado em que estivera a mulher de preto. Estevão teve apenas nova curiosidade, a curiosidade de artista. Quis vê-la de perto, mas a porta do camarote estava fechada. Teria já saído ou não? Era impossível sabê-lo. Menezes passou sem olhar. Ao chegarem ao patamar da escada, que dá para o lado da Rua dos Ciganos, pararam os dois porque havia grande afluência de gente. Daí a pouco ouviu-se passo apressado. Menezes voltou o rosto e, dando o braço a Estevão, desceu imediatamente, apesar da dificuldade. Estevão compreendeu, mas nada viu. Pela sua parte, Menezes não deu sinal algum. Apenas se desembaraçaram da multidão, o deputado encetou uma alegre conversa com o médico. Começou, né? Começar. Encetou uma alegre conversa com o médico. Que efeito lhe faz, perguntou ele, quando passa no meio de tantas damas elegantes, aquela confusão de sedas e de perfumes? Estevão respondeu distraidamente, e Menezes continuou a conversa no mesmo estilo. Daí a 5 minutos, a aventura do teatro tinha-se-lhe varrido da memória.